Manuel Chang poderá ser condenado a uma sentença de até 40 anos de prisão, após o seu envolvimento num esquema que defraudou mais de 2 bilhões de dólares ao Estado moçambicano, onde recebeu cerca de 7 milhões de dólares em subornos. O esquema ficou conhecido como Tuna Bonds, ou dívidas ocultas em português, e que pode ter sido a gota de água para a falência total do Credit Suisse. E é considerado por muitos até hoje como o maior escândalo de crime organizado e corrupção da história de Moçambique, sendo responsável pelos piores cenários de crise humanitária, econômica, pobreza e fome no país. A saga começa com Jan Bustani, um empresário franco-libanês representante da Previnvest, uma empresa de construção naval responsável pela construção e fornecimento de material de defesa e proteção costeira. Em 2011, Bustani viajou para a África do Sul, onde apresentou uma proposta de um negócio para fornecimento de material bélico e de proteção costeira à África do Sul. Essa mesma proposta já havia sido rejeitada por vários outros países africanos e que também foi rejeitada pelo governo sul-africano. Durante a mesma viagem, Bustani conheceu Basetsana Tokwan, um agente dos serviços secretos sul-africanos na época, que o convidou a visitar Moçambique, um país vizinho com cerca de 3.000 km de costa e que muito se destacava pela descoberta de vários recursos naturais, já que a sua proposta havia sido rejeitada naquele país. E naquele mesmo ano, Bustani, apadrinhado por Tokwane, entrou em contato com alguns funcionários dos serviços de inteligência e segurança do Estado de Moçambique, com uma proposta de negócio do fornecimento de material da Zona Econômica Exclusiva. A ideia era que Moçambique, um país com mais de 3.000 km de costa e diversos recursos naturais, como o gás, precisava começar a pensar em como proteger esses recursos e combater a pirataria que frequentemente invadia a costa moçambicana. E a Previnvest seria a empresa que iria fornecer o armamento e a maquinaria necessária. O projeto foi apresentado e aprovado pelo então presidente moçambicano Armando Guebuza e comunicado ao CEO da Previnvest pelo então ministro das Finanças Manuel Chang. No entanto, Moçambique não tinha recursos financeiros para a execução do projeto e a Previnvest foi instruída a buscar um financiamento que estivesse dentro das capacidades financeiras do país. E a Previnvest já havia identificado o Credit Suisse como o banco para financiar o projeto da Zona Econômica Exclusiva de Moçambique. Apenas estava à espera da aprovação formal do projeto para iniciar a busca pelo financiamento. Com o projeto aprovado, a Previnvest enviou um e-mail ao Credit Suisse solicitando que o banco enviasse uma carta ao gabinete do presidente da República de Moçambique, manifestando o seu interesse em conceder o empréstimo e que indicasse os termos do empréstimo. Em 24 de fevereiro de 2013, o antigo diretor do Credit Suisse enviou uma carta intitulada Mozambique Financing High Interest Letter, informando que o banco estava interessado em conceder o empréstimo de até 350 milhões de dólares, sendo 150 milhões de fundos do próprio banco e 200 milhões de investidores. Mas a proposta do Credit Suisse foi rejeitada pelo Ministério das Finanças de Moçambique, pois violava os termos de acordo entre o governo moçambicano e o Fundo Monetário Internacional sobre a capacidade de endividamento do país. As negociações foram encerradas. 3 meses depois, em maio de 2013, a Previnvest recebeu uma carta do Ministério das Finanças de Moçambique, informando que o projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva havia sido reavaliado e aprovado pelo então Presidente da República, e que a Previnvest deveria começar a mobilizar o financiamento. A Previnvest então comunicou aos executivos do Credit Suisse que o empréstimo que havia sido rejeitado estava agora aprovado e em andamento. O valor aprovado para financiar o projeto era de 350 milhões de dólares. O Credit Suisse queria que o governo moçambicano assinasse um contrato de empréstimo direto com o Ministério das Finanças. No entanto, do lado moçambicano, uma outra figura se empenhava em convencer o Credit Suisse que o empréstimo deveria ser concedido a uma empresa 100% estatal com garantias soberanas. Teófilo Nhangumelo, chefe do projeto com aval do gabinete do presidente moçambicano e amigo do seu filho, Armando Ndambi Guebuza. Assim, foram criadas as empresas Proíndicos Ematum e MAM para assinar o contrato do empréstimo com garantias do Estado. Com o acordo de financiamento alcançado, começou a busca pelo dinheiro.
o Credit Suisse tinha apenas 150 milhões de dólares de capitais próprios, e o restante do valor precisava ser buscado junto a investidores globais, incluindo os Estados Unidos de América. O valor do empréstimo aumentou dos 350 milhões de dólares iniciais para mais de 2 bilhões de dólares, pois a Privinvest prometeu que quanto maior fosse o valor do empréstimo que o banco mobilizasse, maior seria a comissão ilegal que os funcionários do Credit Suisse iriam receber. E deste valor, 10%, o equivalente a 200 milhões de dólares, seria gasto em subornos e comissões ilegais. O problema era que o Estado moçambicano não tinha condições financeiras para emitir garantias soberanas para empréstimos comerciais de mais de 2 bilhões de dólares. E a Privinvest não tinha condições reputacionais para receber esse montante. Além disso, o dinheiro deveria ser desembolsado em fases, conforme a avaliação positiva da implementação do projeto no terreno. Mas mesmo com esses todos os problemas, o Credit Suisse transferiu todo o montante dos empréstimos para a Privinvest antes mesmo do início da execução dos projetos. As 3 empresas recém-criadas que apresentavam projetos de pesca e de segurança marítima receberam cerca de 2 bilhões de dólares financiados pelo Credit Suisse, 850 milhões a Ematum, 662 milhões a Proíndicos em 2013 e 535 milhões a MAM em 2014. A maior parte do dinheiro emprestado foi usado para fins que não tinham nada a ver com a pesca ou com a segurança marítima, sendo desviada para subornos extravagantes para os envolvidos em Moçambique, na Europa e no Oriente Médio. Uma auditoria feita em 2017 pela Kroll revelou que as empresas foram criadas apenas para liberar dinheiro dos bancos estrangeiros, mesmo com os empréstimos contraídos com o aval do Estado moçambicano e assinados de forma ilegal pelo então ministro das Finanças, Manuel Chang. Esses empréstimos foram considerados parte da dívida pública moçambicana. Os envolvidos no esquema decidiram e conseguiram ocultar o verdadeiro tamanho da dívida por quase 3 anos. A primeira descoberta dessas dívidas, a da Ematum, em setembro de 2013, causou transtornos políticos em Moçambique e dificuldades nas relações com o Fundo Monetário Internacional. No entanto, essa fase inicial foi a menos grave. O pior ainda estava por vir. O maior escândalo veio à tona em 3 de abril de 2016, quando o Wall Street Journal revelou a existência de quase 1,2 bilhões de dólares não divulgados referentes aos empréstimos das empresas Proíndicos e MAM. Inicialmente, o governo continuou a negar a existência dos empréstimos e optou pela via da ocultação dos fatos, enquanto a imprensa nacional e internacional pressionavam por transparência. Grande parte dos detalhes do esquema foram revelados em tribunais de Londres e Nova York. A falta de transparência alimentou um clima de suspeitas e desconfiança, resultando em graves consequências econômicas. Os 2 bancários do Credit Suisse confessaram em sede do tribunal norte-americano que julgou o caso terem recebido a soma de 54,7 milhões de dólares em comissões ilegais para influenciar a concessão de empréstimos a Proíndicos, a MAM e a Ematum, violando as regras internas de concessão de empréstimos que vigoravam no banco. 49 milhões de dólares para o Andrew Peace, enquanto o Sachin Singh confessou ter recebido cerca de 5,7 milhões de dólares. A comissão para ambos foi proposta pelos executivos da Privinvest Holding, nomeadamente o Jan Bustani e o Skander Saft. Alegaram os 2 em tribunal que julgou o caso nos Estados Unidos da América. Do lado moçambicano, o ministro das Finanças, Manuel Chang, recebeu pelo menos 7 milhões de dólares para assinar as garantias do Estado, que avalizaram os empréstimos de forma fraudulenta, violando a Lei do Orçamento do Estado de 2013 e a Constituição da República, que obrigam o governo a obter a aprovação formal da Assembleia da República para emitir garantias acima dos limites fixados por lei. O presidente Nyusi também recebeu cerca de 1 milhão de dólares em subornos, já que na época ele era o ministro da Defesa e o projeto de proteção também precisava passar pela sua aprovação. Além disso, o Partido Frelimo, funcionários sêniores do Estado, incluindo o diretor do Serviço de Informação e Segurança do Estado e o filho do então presidente da República, receberam milhões de dólares para influenciar a aprovação do projeto.